Olá pessoal, eu sou o Thiago Couto. Nesse vídeo vamos falar sobre força e movimento. Desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal para dar aquela forcinha. Vamos lá. Então, para a gente começar a entender, força e movimento, é preciso que a gente defina algumas coisas, como por exemplo, grandeza. O que é grandeza? É algo que pode ser medido e consequentemente pode ser comparado. Por exemplo, peso. Eu peso 80 kg, minha filha pesa 50 kg. Então, pode ser medido, no caso pesado, e comparado. E medida, o que é medida? Uma convenção que pode variar de país para país para escrever uma dimensão. Então, é uma unidade. Então, por exemplo, eu falo que eu tenho 80 e uma rua mede 80. E aí, qual é a unidade? É 80 o quê? Quando a gente não coloca unidade nas coisas, elas perdem o sentido físico. Então, no caso do peso, a gente usa quilo. No caso do comprimento da rua, a gente pode usar quilômetro, pode usar metro. Só que isso são unidades convencionais que podem variar de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos, para medir a temperatura, usa-se o graus Fahrenheit. No Brasil e na maior parte do mundo, usa-se o grau Celsius. Então, você pode comparar uma temperatura de 50 graus Celsius com uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, são coisas medidas e comparáveis. Referencial. O que é um referencial? É um corpo ou local de onde uma situação pode ser analisada. Por exemplo, aquelas pessoas... Imagine que você está dentro daquele ônibus ali que está passando e as pessoas no ponto de ônibus estão vendo você dentro do ônibus passar. Você está parado dentro do ônibus, então o conjunto de ônibus mais você ou o ônibus mais os passageiros estão em movimento para aquelas pessoas que estão no ponto de ônibus. Então, as pessoas que estão no ponto de ônibus, o ônibus e você, você que está dentro do ônibus, está em movimento. Mas para você, de dentro do ônibus, se tiver uma pessoa que está parada dentro do ônibus e tem uma pessoa que está parada do seu lado, o ônibus está andando, vocês estão em movimento ou vocês estão em repouso, estão parados? Então, para a pessoa que está do seu lado, para uma pessoa sentada dentro do ônibus, para você, aquela pessoa está parada, está sentada lá em repouso. Para quem está olhando lá de fora, aquela pessoa está em movimento, porque ela está andando junto com o ônibus, mas para você que está dentro do ônibus junto com ela, aquela pessoa em repouso, parada. Então, tudo depende do referencial. Ponto material e corpo extenso. Ponto material é um corpo que tem dimensão desprezível em relação ao referencial. Quer dizer, por exemplo, aqui a gente tem planetas Mercúrio, Vênus, Terra. A dimensão de Mercúrio é desprezível em relação à dimensão do Sol. O tamanho do Sol, o tamanho de Mercúrio. Então, é uma dimensão desprezível. O tamanho da Terra e o tamanho do Sol. É uma dimensão desprezível. O corpo extenso é um corpo que pode ser comparável ao referencial, ou seja, as dimensões não são desprezíveis. A dimensão de um corpo com outro não é desprezível. No caso aqui a gente tem a Lua e a Terra. A dimensão da Terra não é desprezível em relação à Lua, e nem da Lua é desprezível em relação à Terra. Então, o mesmo corpo, por exemplo, a Terra, pode ser considerada ponto material em relação ao Sol, mas corpo extenso em relação à Lua. Então, quer dizer, tudo depende do seu referencial. Trajetória. O que é trajetória? É um caminho percorrido por um corpo. Ele pode ser retilíneo ou curvilíneo. A gente está vendo aqui na imagem o lançamento de um foguete. A gente consegue ver que a gente, da onde a gente está observando, a gente vê uma trajetória curvilínea. Certo? Depende sempre do referencial. Por exemplo, então aqui a gente está vendo um avião liberando uma carga. O piloto que está dentro do avião, que está pilotando o avião, ele vai ver a carga caindo em linha reta. Vai ver uma trajetória retilínea. A gente, ou para mais pessoas que estiverem de lá de fora e estiverem vendo ele de lado, eles vão observar uma trajetória curvilínea. Então, tudo depende do referencial. Velocidade escalar média. O que é velocidade instantânea?
velocidade que um corpo está em determinado momento, né? Então, por exemplo, você está no carro da sua mãe, no carro do seu pai, e você olha para o velocímetro e o carro está a 80 km por hora. Aquela velocidade que ele está naquele momento é a velocidade instantânea. E a velocidade escalar média é a velocidade média que um corpo leva para chegar de um ponto a outro. Então, por exemplo, vamos supor que você da sua casa até a escola. Pode ser a pé, pode ser de carro. Então, você sabendo a distância que você leva da sua casa até a escola e o tempo que você leva, você consegue calcular a sua velocidade média, né? Então, a gente pode dizer que velocidade média é ΔS, que é a variação de distância, sobre ΔT, que é a variação de tempo, né? Tempo, distância final menos distância inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Delta significa variação. Exatamente, o que eu acabei de falar, distância final menos distância inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Vamos ver um exemplo. Eu, aqui da minha casa, levo 2 horas para chegar na cidade de Saquarema, que é uma cidade que tem na região dos Lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro. E essa cidade fica, né, aproximadamente 120 km da minha casa. Qual a velocidade média em km por hora que levo para chegar em Saquarema? Então a gente vai calcular. Vamos fazer velocidade média é igual a distância final, que é 120 km da minha casa, menos a inicial, que é 0. Né? A gente está fazendo que a minha casa seja o ponto 0, né? O ponto inicial é 0, dividido por tempo final, 2 horas, menos tempo inicial, 0, que a gente começa a contar o tempo a partir do momento que a gente sai da minha casa. E a velocidade média é 60 km por hora. Quer dizer que eu fui a 60 km por hora daqui até lá? Não. Tem alguns momentos que não vai haver trânsito, eu consigo chegar a 80, 90, 100 km por hora, e tem outros momentos que eu vou ter que parar no sinal, então vou parar o carro, vou pegar trânsito, vou ficar lento atrás de outros carros, e vou andar a 40, 30 km por hora, por exemplo. Então, mas a média é 60 km por hora. Aceleração escalar média. Então, movimento que tem velocidade constante e se desloca em linha reta, a gente chama de movimento retilíneo uniforme. E corpo que se desloca em linha reta com aceleração constante, dizemos que está em movimento retilíneo uniformemente variado. E o metro por segundo ao quadrado é a unidade medida da aceleração, tá? Segundo o Sistema Internacional de Unidades. Vamos ver aqui exemplo, né? A aceleração média, a gente pode calcular é o ΔV, delta da velocidade, dividido pelo ΔT. Então, a velocidade final menos velocidade inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Então, por exemplo, meu carro, partindo do repouso, atinge 80 km por hora em 10 segundos. Então, ele está parado, eu acelero e ele atinge 80 km por hora em 10 segundos. Qual a aceleração média, considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar 80 km por hora em metros por segundo. Porque a gente viu que a unidade usada é o metro por segundo ao quadrado. Então, a gente vai transformar 80 km por hora dividindo por 3,6. Se a gente transformar a velocidade em km por hora, a metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, 80 km por hora é 22,22 metros por segundo. Então, aí é só substituir. O tempo já está em segundo, né? 10 segundos. A aceleração média é igual à velocidade final, 22,22 metros por segundo, menos a inicial é 0, porque estava em repouso. Dividido por tempo final, 10 segundos, menos 0, porque foi contado a partir do 0. A aceleração média do meu carro é até 80 km por hora, de 2,22 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos ver mais um exercício aqui. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então, trajeto em linha reta. Vamos primeiro analisar o gráfico. O carro está em repouso, então o carro acelera durante 20 segundos. Aqui, ó, tempo, segundos. Aqui, velocidade, metros por segundo. O carro acelera durante 20 segundos e atinge 30 metros por segundo. Ele mantém a velocidade constante durante 20 segundos, né, de 20 a 40 segundos, e durante 10 segundos, de 40 a 50, ele desacelera. Para.
Vamos ver. Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro A desacelera no intervalo entre 40 e 50 segundos. Certo, letra A está certa. Ele desacelera, né, no 40 segundos, ele desacelera até 50 segundos. Beleza. Vamos ver as outras. Ele está parado no intervalo entre 20 e 40 segundos. Ele está parado aqui? Não. A gente está vendo que ele está andando a 30 metros por segundo. Ele simplesmente está com velocidade constante. Inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50 segundos. Aqui ele inverte? Não, ele desacelera. Move-se com velocidade constante no intervalo entre 0 e 20. A velocidade está constante aqui? Não, está acelerando. Então, a resposta correta é a letra A. Mais um exercício. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. A gente vê aqui um carro. A gente percebe que ele partiu da distância 2 metros, não foi do 0, foi do 2, e foi até 8. E o tempo em segundos foi de 0 até 2 segundos. Vamos lá. A gente sabe que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é a distância final menos distância inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então a gente vê aqui distância final 8, aqui, né, 8 metros, menos distância inicial 2, porque ele partiu de 2 metros, não partiu de 0. Divididos por tempo final, 2 segundos, está aqui, 2 segundos, menos tempo inicial, aí o tempo sim foi 0. Vai ficar 6 sobre 2, a velocidade média é 3 metros por segundo. Letra A. As leis de Newton, né? Grandezas escalares, como massa, né, não precisa de mais informações para ser analisada. Então, eu tenho 80 quilos, ponto. Isso. Outra grandeza escalar, temperatura. Então, 30 graus Celsius, ponto. Você não tem mais nada a adicionar a essa informação. Eu tenho 80 quilos, ponto final. Você pode comparar com outra pessoa que tem 100 quilos, que tem 30 quilos, ponto. É um valor numérico associado a uma unidade de medida. Beleza. As grandezas vetoriais, como velocidade e aceleração e força, precisam de informações extras, como sentido e direção. Então, você está aplicando uma força numa caixa, você está empurrando uma caixa. Para onde você está empurrando a caixa? Né? Onde você está aplicando uma força na caixa? Você está empurrando ou você está puxando a caixa? Então, são informações que precisam ser adicionadas para analisar as informações. A unidade de intensidade, que também pode ser chamada de módulo, uma força, a gente dá em Newton. Newton move 1 kg de massa a 1 metro por segundo ao quadrado. A força resultante, a soma das forças que atuam sobre um corpo, e a força com maior intensidade determina a direção. Então aqui na imagem a gente está vendo duas pessoas, né, puxando uma corda para um lado e outra para o outro. Imagina que a pessoa da esquerda aplica uma força maior do que a pessoa da direita. O que vai acontecer? A corda vai vir do lado da pessoa que está na esquerda. Por quê? Porque a força que ela aplicou tem uma intensidade maior. Se a força tem uma intensidade maior, a direção vai ser para onde essa força com intensidade maior está sendo aplicada. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em repouso caso a resultante das forças que atuam sobre ela seja nula. Imagina você no ônibus, você está lá em repouso, dentro do ônibus, né? Você está dentro do ônibus em repouso. Quando o ônibus freia, o seu corpo vai para frente. Ele tende a continuar em movimento. Mas aí você se segura para você não se machucar. Se você aplica uma força e você para de ir para frente, né? Você se segura no lugar. Mesma coisa no carro. Você está no carro, seu pai dá uma freada com o carro, você está em repouso, quando seu pai freia ou sua mãe freia, você vai ser jogado para frente. O seu corpo que estava em repouso vai continuar em repouso. Certo? Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Se um corpo estiver sujeito a uma força resultante, diferente de zero, ele terá aceleração no sentido dessa força resultante. Está vendo aqui na imagem uma pessoa empurrando um carro do lado esquerdo, ele está aplicando uma força
no sentido, esse sentido aqui, né, para o lado esquerdo, então o carro vai ter aceleração no mesmo sentido em que a força, né, sendo aplicada. Então o carro vai andar na mesma direção que a pessoa está empurrando, certo? E a gente pode dizer que a força dada em Newton é igual a massa dada em quilos vezes a aceleração, metro por segundo ao quadrado. E a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Toda força aplicada a um corpo produz uma força com a mesma intensidade e direção em sentido oposto. Estou vendo aqui uma moça empurrando a parede, aplicando uma força de 5 newtons na parede. Né? A reação é que a parede também faz uma força contrária de 5 newtons. Aqui, está vendo, quando você anda, você aplica uma força no solo, atrás, e assim você consegue se impulsionar para frente. Beleza? Toda ação tem uma reação. Vamos ver um exercício. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Então, mande numa caixa, por exemplo, de 4 kg, a repouso está parada e a força de 60 newtons é aplicada sobre ela. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo, ou seja, quando você aplica uma força, a caixa vai se movimentar e vai ter uma aceleração. A gente viu que força é igual a massa vezes aceleração. A força foi dada, 60 newtons, igual a massa foi dada aqui, 4 kg, vezes a aceleração. Então, 60 igual a 4A. Quando multiplica, passa para cá dividindo. A igual a 60 dividido por 4. A aceleração é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Mais um exercício. Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Então, imagina você está puxando uma força e essa força de 100, puxando uma corda e aplica uma força de 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. Se você está aplicando uma força de 100 newtons na corda, qual é a força que a corda vai aplicar sobre você? 100 newtons, que a gente viu que a força é igual em sentidos opostos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.